Olá, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao Biratã, agradecer à espiritualidade por todo o amparo e auxílio junto com os nossos mentores, né? Que assim seja. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é a aula número 5, né? Ela está fazendo as considerações gerais, parte 1. As considerações gerais é referente à aula Funções dos Centros de Força e a aula Centros de Forças, tá? Vamos começar aqui. As forças espirituais e cósmicas, vinda do espaço ou da Terra, penetram o centro de forças, que estão situados no perispírito. E daí que se dão os nomes, né, de plexos orgânicos. E desde aos novos nervos, transitando assim por todo o nosso organismo. As energias que fluem pelos nossos centros de forças possuem uma determinada medida de onda ou até uma determinada cor. Move-se não em linha reta, mas como ondas em forma de luz e por mais outras ondulações. Segundo as influências que exercem os centros de forças, possui cores diferentes, predominando em cada um deles aquela que corresponde à natureza e atividade fundamental. Ou seja, a cada centro de força, nós falamos isso na outra aula, tá? Que corresponde à cor, né, da sua natureza conforme está na sua atividade. Ainda segundo essa natureza e a disposição que guarda no conjunto de nós, né, seres humanos, que são os conjuntos os fisiológicos, emocionais e espirituais. Os fisiológicos vêm do chakra genésico e gástrico. Os emocionais estão localizados no cardíaco e o laríngeo. Os espirituais estão localizados, que são os chakras frontal e o coronário. Esses últimos chakras têm ligação com as glândulas epífise e hipófise, ou podem também ser chamadas de pineal e pituária, que funciona como elementos de ligação com o mundo superior espiritual, né? Como já dissemos. Vou mostrar uma imagem aqui do cérebro. Essa glândula é uma glândula bem pequenininha, localizada no nosso cérebro. Vamos lá. Na alimentação, devemos ter uma abstenção de tóxicos e outros fatores que influem o sobremodo no trânsito livre e desembaraçado das energias pelo binômio do centro de forças, que são os plexos, né? Que isso é muito importante para aqueles que dão passes, que necessitam sempre manter as suas próprias forças em perfeito ritmo e capacidade. Ou seja, durante um trabalho na casa, um trabalho de passe, é sempre bom o médio abster-se, né? Não entrar em contato com esses tóxicos, cigarros, todos esses tóxicos gerais, né? Durante o trabalho de passe. E aqui fala os medicamentos materiais agem sobre as vísceras, músculos e nervos, mas as energias fluídicas e magnéticas elas agem diretamente sobre os centros de força. Então, ou seja, às vezes as pessoas já fazem algum uso de algum medicamento, mas ela age em outras partes, músculos, nervos, não chega a atingir tanto as partes fluídicas
e magnéticas, que já fica localizada ali diretamente no nosso centro de forças, né? A força primária, que penetra pelo centro do chakra básico, desperta os demais centros de forças e, em certos casos, provoca também a sua a reativação dos demais chakras, tá? Em alguns indivíduos, os centros frontal e coronário se confundem na aparência, visto que as duas glândulas, a pituária e a pineal, estão no corpo físico, praticamente quase juntas. O corpo físico é o corpo ali do médium, tá? Que é localizada no coronário e no frontal, essas duas chakras, tá? Essas duas chakras não, essas duas glândulas, né? A pituária e a pineal. Ela não está localizada no perispírito, não. Ela está no cérebro, na cabeça do médium. No corpo físico, os órgãos dos sentidos recebem as impressões exteriores e as transmite para os cérebros, para o conhecimento do espírito. Porém, já no perispírito, a matéria própria a receber, no próprio perispírito, né, a matéria própria a receber e transmitir as impressões e vibrações do exterior. E este segredo é na compreensão da quarta dimensão. O espírito vê, sente todos esses sentidos sem a necessidade de localização, porque ele já está ali no seu envoltório e em todo eles. E essas células já são capazes de receber e transmitir essas impressões aos aos nossos órgãos, né? Do nosso corpo físico, e a gente acaba sentindo essas impressões que os espíritos ali emanam, né? Essas vibrações, esses sentimentos. As células já são capazes de receber através do nosso cérebro aqui as vibrações através dessas duas glândulas. Cada centro de força despertado, ele aumenta as possibilidades dos sentidos físicos e espirituais, como também nas faculdades psíquicas e mediúnicas. Cada um que desperta se desenvolve e torna o espírito cada vez mais capaz de perceber as novas ondas e vibrações. Então, cada vez que esse centro de força aumenta mais o sentido, né? Ele aumenta tanto o sentido físico e espiritual. Por isso que é muito bom a gente estar sempre com o nosso chakras equilibrado, principalmente quando nós formos trabalhar numa sessão na casa, na sessão de passe, de curas, um atendimento numa salinha, para a gente poder sentir essas vibrações que vêm do plano espiritual, sentir tanto no perispírito, como a gente sentir na matéria, que possa transmitir esse auxílio, essa ajuda, né? As energias solares também penetram no nosso centro de forças como uma forma de ondulação, de ondulações preferenciais que fala, né? Ou específicas, formando raios e cores diferentes. E até mesmo as virtudes diferentes, né? Então, como nós estudamos na outra aula, as cores também, ela vem predominando nos chakras, né? E aqui eles dão uns exemplos das cores roxos e os alaranjados, que são os raios próprios do nosso chakra genésico, de onde vão os órgãos reprodutores, que sempre mantêm os vivos, né? Para o libido, e enquanto que a abstenção transforma os raios em amarelos, né? Próprios da vida espirituais, que ou seja, que passam pelo cérebro. Os amarelos vão direto ao coração e avivam e passam diretamente para o cérebro, para despertar o nosso chakra coronário. As verdes
inundam o abdômen, centralizando-se no solar para vivificar os nossos órgãos digestivos e excretores. A cor rosa circula pelo sistema nervoso, do qual são os nossos alimentos, né? Alguns alimentos específicos. É que nós vamos fazer uma observação. Como os centros de forças funcionam no plano espiritual? Nem sempre pode transmitir ao nosso corpo físico. Por quê? A nossa consciência física desperta no meio físico. As expressões que lá estão constantemente recebendo. Isso é muito rápido. São raios, são feixes de luz que dispersam na nossa consciência, no nosso meio físico, e a gente acaba sentindo essas impressões assim, constantemente a gente recebendo. Mas há fronteiras vibratórias que impedem essa transmissão. Essas fronteiras vibratórias é os nossos má pensamentos, né? Que às vezes atrapalha a nossa por isso que é importante a nossa vigilância, né? Porque às vezes nós não estamos tão equilibrados com os nossos pensamentos elevados, então eles impedem essas transmissão, né? Não consegue chegar essas vibrações até nós, como uma espécie de uma cortina vibratória isoladora que protege o corpo físico dos choques constantes, muitas vezes perniciosos dessas impressões. Nos médios, as faculdades podem ser despertadas por alterações introduzidas no seu corpo perispiritual, pela ação de uma força primária dirigida. Porém, o desenvolvimento prematuro dos centros de forças, por esse processo, sobretudo o chakra o genésico, é altamente condenável e perigoso, podendo produzir perturbações sérias. Ou seja, a gente também não pode estar induzindo esses chakras, não pode estar ativando, porque eles falam que é perigoso no sentido que ele está muito prematuro ainda, esse centro de força. Então, de repente, como ele está passando por um processo, ele acaba dando algum distúrbio e isso não é legal. Nenhuma prática desse sentido deve ser aconselhada, né? E não deve ser desenvolvido. Paralelo das forças morais, visando a evangelização do indivíduo. Então, é muito importante a gente se precaver, o estudo. Vou colocar depois aqui no final alguns livros, tá? Que falam bem referente aqui, que a gente não pode estar ativando, tá? Porque qual que é o fundamento disso tudo, tá? O forçamento do centro de força é sua manipulação empírica ou que ultrapassa os certos limites do plano material, desequilibram esses órgãos correspondentes, né? E no espiritual, produz os distúrbios psíquicos e obsessões. Vou citar um exemplo aqui, né? Um forçamento desse, vê que às vezes tem gente que são obcecados por, vamos se dizer assim, tem alguns distúrbios referente a sexo, aqueles pessoas assim que tem um distúrbio mental que não consegue se controlar, até homens mesmo fazendo aquelas coisas feias, né? Então, às vezes, eles acabam sofrendo, né, um distúrbio e há um desequilíbrio total deste chakra. Então, por isso que é importante, tá? A gente não temos o conhecimento, então não mexemos. O estudo é fundamental. Por um outro lado, seu esvaziamento e apatia produzem enfraquecimento do orgânico e psíquico
pela interrupção do fluxo de energias vitais, sustentadoras do metabolismo fluídico em geral. Você vê que desequilibra tudo, né? Desequilibra, enfraquece. Acontece uma interrupção esses fluxos de energia vitais. Entretanto, reconhecendo a conveniência da reativação nos casos de desenvolvimento mediúnico e no campo de cura. Estamos em processo simples, mediante o qual se pode, com os devidos cuidados, introduzir a utilização da força primárias para as práticas espirituais. Segue alguns modelinhos aqui, vou colocar alguns livros que falam mais sobre isso, tá? Vocês podem dar uma olhadinha, mas era isso que eu queria passar para vocês. Alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá?